Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo 8. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo 8. Deus continue sendo glorificado esta noite por esta honrosa oportunidade que Ele concede-nos de estarmos na casa dEle, para contemplarmos a Tua formosura e aprendermos no Teu santo templo. Glorifica a Deus por mais esta oportunidade, pela confiabilidade do nosso pastor Wanderley Loureiro, nos deixando ser útil para a igreja local. Conforme já foi dito, estamos com uma proposta no aspecto de conscientização, ensino, instrução, orientação, no que diz respeito à nossa prática da mordomia cristã. Semana passada, o nosso estimado pastor trouxe-nos uma reflexão doutrinária, abordando dentro de um texto que é considerado um texto áureo para a compreensão da doutrina do dízimo. E hoje eu quero abordar alguma coisa com os irmãos sobre Jesus e a contribuição em seu ministério. Como Jesus lidou com a questão de finanças no ministério dele. Como base, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, versículo 1 ao versículo 3. Está projetado aqui. Eu estarei efetuando a leitura. Os irmãos acompanhem, por gentileza, ou na sua Bíblia, ou na projeção. E aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Presta atenção nesse detalhe. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. E os presentes digam amém. Assentai-vos. Meu muito obrigado. Meus amados, mantenha o seu exemplar da Bíblia aberta para conferirmos aquilo que vai ser ensinado aqui esta noite. Prometo aos irmãos que me esforçarei para não ser extensivo, mas objetivo na exposição doutrinária esta noite. Eu preciso muito da sua atenção, pois sempre é uma batalha, um desafio muito grande tratarmos de assunto deste teor. Você já se perguntou como Jesus lidou com a questão da contribuição em seu ministério? Não temos muitos textos em o Novo Testamento, principalmente nos escritos do Evangelho, que tratam a respeito do assunto em pauta, ou do assunto em apreço. Mas podemos tomar como texto base essa passagem bíblica ora lida esta noite, para tentarmos entender como Jesus lidou com a questão da contribuição financeira
no seu ministério. E é de fundamental importância esta nossa compreensão, porque alguns podem imaginar ou pensar que pelo fato dele ser o Verbo encarnado, ele estava totalmente isento de responsabilidades sociais, tributárias e religiosas. Precisamos redobrar a nossa atenção para entender esta doutrina, esta exposição bíblica ensinada pelos escritores do Evangelho, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vale ressaltar aos irmãos, antes de entrarmos nos textos ora lidos esta noite, porque a exposição vai ser baseada nestes textos, vale ressaltar aos amados irmãos que Jesus ele vivia dentro de uma realidade geográfica, uma realidade religiosa, uma realidade política também. Tendo isso em mente, precisamos entender que a Palestina, nos dias de Jesus, era um lugar que o custo de vida não era muito alto. O custo de vida não era muito alto, mas havia uma realidade também de pobreza na Palestina, devido à imprevisibilidade, principalmente do tempo, porque muitos viviam do campo, e esta imprevisibilidade do tempo dificultava a semeadura, bem como também a colheita. E isto contribuía, de certa forma, para que houvesse pobreza dentro do contexto da Palestina. Um outro fator que era contribuidor para que houvesse pobreza dentro do contexto que Jesus vivia, era exatamente os pesadíssimos impostos que estavam agravados na Palestina, impostos pelo Império de Ferro, a saber, o Império Romano. Em todo o Império Romano havia centenas e milhares de escravos. Na Palestina não era diferente. Também havia viúvas, órfãos e outras pessoas que estavam à margem da sociedade, que precisavam de algum tipo de auxílio, de algum tipo de ajuda, de algum tipo de assistência. E Jesus está inserido dentro deste contexto, dentro desta realidade. Precisamos entender o seguinte: por que Jesus aceitou contribuições financeiras em seu ministério? É uma pergunta que surge. Por que Jesus aceitou contribuições financeiras em seu ministério? Ele não era o Filho de Deus? Ele não era o Verbo encarnado? Mas esse Verbo encarnado, ele estava inserido dentro de uma realidade, conforme já disse. E precisamos entender como ponto de partida que esta realidade estava dentro daqueles pilares, ou dentro daqueles aspectos que eu aqui já falei: religioso, geográfico, tributário e político. Porque Jesus aceitou contribuições financeiras em seu ministério? Afinal, ele não multiplicou pães e peixes por 2 vezes, conforme Mateus capítulo 14 e capítulo 15 também? Porventura, ele não operou a chamada pesca maravilhosa, conforme Lucas capítulo 5? Porventura, ele não falou para Pedro lançar um anzol no mar, e o primeiro peixe que subisse
tirar da boca deste uma moeda para se pagar tributo, isso é um milagre. O fato de Jesus poder fazer tudo isto não fez com que ele fizesse milagre a todo tempo. Não fez com que ele multiplicasse pães e peixes a todo tempo. Não fez com que ele fizesse que houvesse uma pesca maravilhosa em todo tempo. Não fez com que em todo tempo um dos apóstolos fosse no mar, lançasse o anzol e pegasse a moeda para se pagar tributo. Porque ele estava inserido dentro de uma realidade. Estava inserido dentro de uma realidade. E para entendermos esta pergunta, por que Jesus aceitou contribuições financeiras em seu ministério? E eu quero aqui apresentar um primeiro motivo, extraído do próprio texto ora lido. Em primeiro lugar, Jesus e os seus apóstolos estavam em tempo integral na obra. Presta atenção nisso aqui. Jesus e os seus apóstolos estavam em tempo integral na obra. Observe o versículo 1 do capítulo 8. E aconteceu depois disto o quê? Do episódio que a mulher pecadora unge os pés de Jesus na casa do religioso. E aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade. Observe isso aqui. De cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E quem ia com ele? Os 12 apóstolos. Eram homens à toa? Eram vagabundos? Eram preguiçosos? Eles estavam ativos, eles eram dinâmicos, eles eram operantes. Fica subentendido, vou pedir para apresentar outros textos aqui, fica subentendido à luz das Escrituras que antes de Jesus ele começar o seu ministério público, e isso se deu após o seu batismo no Rio Jordão, fica subentendido à luz das Escrituras que antes de Jesus começar o seu ministério público, ele exerceu algum ofício de caráter labutar ou laboral. Ou seja, ele trabalhou. Fica subentendido lendo o livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 3. Por gentileza, projete aqui para nós. Observe o que o profeta vai dizer acerca do ministério do Messias. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos. Uma outra versão diz experimentado nos trabalhos. Experimentado nos trabalhos. Lendo Marcos capítulo 6, versículo 3, o texto vai identificá-lo como carpinteiro. Eu quero aqui fazer uma ressalva com os irmãos que há um mal entendido dentro dessa expressão carpinteiro. Capítulo 6, versículo 3 de Marcos. Capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Não é este o carpinteiro? Fica subentendido neste texto que Jesus ele exercia a função o ofício de carpinteiro. Há alguém que entende que o fato de Jesus ser chamado de carpinteiro, ele lidava apenas com madeira, ele era uma espécie de marceneiro, mas isso não é uma verdade. A ideia no grego, que é a expressão tecton,
traz a ideia de um construtor, de alguém que lidava com madeira, mas de alguém que lidava com outros tipos de materiais para a construção de uma casa. Então, Jesus ele não era apenas alguém que lidava com madeira, ele era um construtor. Historiadores declaram isto, que ele teve um ofício laboral antes do seu ministério público. Antes do seu ministério público. Mas o que vai acontecer? Após iniciar o seu ministério público, o reino de Deus precisava ser implantado. E Jesus, após iniciar o seu ministério público, ele se dedicou a isto integralmente. Após iniciar o seu ministério público, Jesus se dedicou a isto. A isto o quê? Na implantação do reino por meio da pregação do evangelho integralmente. Agora ele não exerce mais o ofício de carpinteiro, ele não tem mais uma função laboral, porque ele está agora de forma integral para a pregação do reino e para a implantação do reino de Deus aqui na terra. Marcos capítulo 1, versículo 16 e 17. Marcos capítulo 1, versículo 16. Observe o que o texto diz. E andando junto do mar da Galileia, capítulo 1, versículo 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galileia pregando o evangelho do reino. Versículo 15. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, Jesus, ele começa a viver integralmente para o trabalho de seu Pai, para a pregação do evangelho, de maneira integral. Ele, como mestre por excelência, ele chamou homens para vocacioná-los, não apenas para vocacioná-los, mas também para comissioná-los. Ele, como mestre por excelência, ele queria deixar sucessores para que estes pudessem dar continuidade à sua obra. Aí o que vai acontecer? Versículo 16 e 17. Observe que Jesus está começando o seu ministério no aspecto integral. Mas observe o que vai acontecer. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André e seu irmão que lançava a rede ao mar, pois eram pescadores. Versículo 17. E Jesus lhes disse, vinde após mim e eu farei que sejais pescadores de homens. Jesus está chamando eles, está vocacionando eles para uma obra. Chegamos no capítulo 3, versículo de número 13 do mesmo evangelho de Marcos. Capítulo 3, versículo 13. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. 14. E nomeou 12 para que estivessem com ele. Estivesse com ele para quê? Para pregar. Para viver integralmente na pregação do evangelho do reino. E nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar. Versículo 15. E para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Versículo 16. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro. 17. E a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Próximo texto. E a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananita. Próximo texto. E a Judas Iscariotes, o que o entregou. Então observe a lista de homens que a priori foram vocacionados e agora estavam sendo comissionados para viverem integralmente com Jesus na missão de pregar o evangelho do reino de Deus. Agora eu pergunto aos amados irmãos,
Estes que foram comissionados, a saber, os 12 apóstolos, eles não eram crianças. Eles eram homens com responsabilidades na sua vida pregressa. Eles tinham famílias. Alguns deles eram empresários, como o caso de Pedro, André, João, Tiago. Outros eram funcionários, outro era funcionário público, como o caso de Mateus, publicano. Outro fazia parte de uma militância, como o caso de Simão Cananita. Então observe que estes homens, eles tinham responsabilidades na sua vida pregressa, na sua vida social. E como qualquer judeu, presta atenção, como qualquer judeu bem instruído, bem ensinado, que procurava praticar a lei do Senhor, eles entendiam a necessidade da devolução do dízimo, na devolução de ofertas alçadas e ofertas voluntárias e no cumprimento de votos, porque eles eram judeus. Judeu tem isto em mente. Tem isto em mente. E agora Jesus está vocacionando e comissionando estes homens para viver integralmente na obra de Deus. E eles aceitaram o desafio. Eles abraçaram o desafio de viver integralmente na obra de Deus. Eles eram à toa? Sim ou não? Sim ou não? Eles abraçaram e aceitaram o desafio. Pessoas com a sua vida financeira estável. Alguns que tinham suas respectivas famílias, que eram casados, como o caso de Simão Pedro. Ali não é uma figura de linguagem, ele tinha uma sogra mesmo, ele era casado, foi casado. A Bíblia não fala que a esposa era viva ou se ele era viúvo, mas fala que ele tinha uma sogra. Então ele tinha uma responsabilidade como chefe de família, como todo pai judeu, ou como todo homem judeu. Então eles tinham responsabilidades, mas aceitaram o desafio. Eles tinham responsabilidades na vida pregressa, mas abdicaram isso por atenderem o chamado de Deus, por abraçarem o chamado de Cristo. E isso é seríssimo, irmãos. Isso é muito sério. Porque surge uma pergunta em nosso meio, eu vou chegar no ponto aqui, essencial, no clímax da exposição doutrinária. Até que ponto estamos dispostos a sacrificarmos para abraçarmos o projeto de Cristo? Para abraçarmos uma vocação e um comissionamento dele? Até que ponto? Até que ponto? Eles não eram anjos. Eles não eram semideuses. Eles eram homens comuns. Mas que foram vocacionados e foram comissionados. E aceitaram isso. Por isso que o texto está dizendo, e aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Eles estavam integralmente na obra com Jesus. E isto demandava o quê? 13 homens grandes, barbados, que precisavam se alimentar, que precisavam pagar tributo, que tinham responsabilidades religiosas, que eram judeus. Eles foram tendo em sua mente essa formação da doutrina de Cristo com o passar do tempo, mas até então o que estava enraizado neles era a doutrina judaica, era a doutrina da lei de Moisés. Então, eles estavam integralmente na obra, pregando. E isto demandava uma responsabilidade muito grande da parte de Cristo para manter estes homens na obra. Manter estes 12 homens na obra. Integralmente. Todos os dias, durante o período que Jesus passou no seu ministério público, e estes 12 estiveram com ele, Jesus manteve eles
nas obras. Observe alguns fatos financeiros no ministério de Jesus. Há alguns fatos financeiros no ministério de Jesus. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12, versículo 6, bem como capítulo 13, versículo 29. O texto vai dizer, o texto diz, que havia no grupo dos 12 um responsável pelas finanças. Isso significa que era um ministério organizado. Ah, mas Judas desviou. Presta atenção. Judas desviou, Judas metia a mão. Jesus não sabia? Sim ou não, irmãos? Sabia, sim ou não? Por que ele não delatou? Por que ele não denunciou Judas no começo? Existem situações que nem sempre o líder vai denunciar ou escancarar determinadas situações. Porque o líder quer que o tempo mostre aquilo que a pessoa sempre foi. Alguns ficam incomodados, o líder sabe, não... Jesus sabia, Jesus foi paciente. Continua no cargo, rapaz. Vai chegar a hora que o tempo vai mostrar quem você sempre foi. Então, havia um no grupo, era um cargo de confiança, mas havia um no grupo que era responsável pelas finanças. Ele tinha bolsa, o texto diz. A bolsa, o texto diz. Ele tinha bolsa. Se ele tinha bolsa, o ministério de Cristo recebia contribuições. Esse é um primeiro fato que precisamos destacar aqui. A questão financeira no ministério de Jesus. O segundo fato é que aqueles que estavam sendo mantidos na obra integralmente, eles precisavam se alimentar. Eles precisavam comprar alimento. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 8. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 8. Jesus está indo para a Galiléia e passa por Samaria. E ele está ali junto ao poço de Jacó. E o texto mais à frente, João vai relatar, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E eles iam comprar comida com o quê, irmãos? Eles compraram comida com a fé? Sim ou não? Eles compraram comida com oração? Eles compraram comida com sapatear? Compraram comida com dinheiro. Eles precisavam ser mantidos. A obra não podia parar. O reino precisava avançar. O reino precisava ser implantado por meio da pregação do Evangelho. Um terceiro fato que precisamos observar, uma questão financeira no ministério de Jesus. Um terceiro fato é que eles precisavam pagar o tributo. Presta atenção. Isso aqui era uma responsabilidade civil, social. Capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu Mateus, versículo 24 ao 27. Presta atenção nessa passagem bíblica que ela é muito interessante. Olha o enredo da história. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas. As dracmas. E disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Uma outra tradução diz: o vosso mestre não paga tributo? Disse ele: sim. Pedro está dizendo, ele paga sim, ele anda em dia. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou. Observe isso aqui. Pedro, ele é indagado. E Jesus chega em casa.
Quando Jesus chega em casa com Pedro, Jesus vai se antecipar a Pedro. Por que Jesus vai se antecipar a Pedro? Porque ele está preocupado se a conta está em dia ou não. Ele está preocupado se o ministério anda direito com as questões tributárias ou não. E Jesus se lhe antecipou dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Próximo versículo. Mas, para que os não escandalizemos, ou seja, Jesus estava querendo dizer o seguinte: não é que ele não pagava, não é que ele não queria pagar, mas em meio a uma cobrança, mas para que os não escandalizemos, vai ao mar. Muito provavelmente Judas não estava presente, senão Jesus tinha se remetido a ele. Vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás uma estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Presta atenção, esta estáter aqui, ela valia a 4 dracmas. O tributo tinha que ser pago em cima de 2 dias de trabalho, 2 dracmas. Um dia de trabalho equivalia a 1 dracma. O tributo, isso aqui era um tributo anual. Este tributo anual era o pagamento de 2 dracmas. Jesus aqui está pagando só o dele e o de Pedro. Imagine se os demais estivessem presentes. Jesus estava querendo dizer: precisamos andar em dia. Jesus estava querendo dizer: não podemos dar brecha para que ninguém venha apontar para o nosso ministério e dizer: eles são mal pagadores. Ele prega o evangelho do reino, mas são mal pagadores. Por isso da importância da contribuição no ministério de Cristo. Por isso da importância da continuidade da contribuição na igreja. Seja de dízimo, seja de oferta, seja no cumprimento de votos. Porque a igreja está dentro de uma realidade. E uma vez estando dentro desta realidade, a igreja tem suas responsabilidades diante da sociedade. Vamos lá, um terceiro fato de cunho financeiro aqui no ministério de Jesus está no capítulo 13, versículo 29 do Evangelho segundo escreveu João. Vou beber uma água aqui, irmãos. Está muito quente. Capítulo 13, versículo 29. Observe esta passagem bíblica, ela é muito interessante. Observe essa passagem bíblica, capítulo 13, versículo 29. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Presta atenção nesse texto aqui. A gente consegue depreender mais 2 fatos de cunho financeiro no ministério de Jesus. O primeiro é que eles precisavam comprar anualmente elementos para a festa da Páscoa. Porque a festa em questão aqui é a festa da Páscoa. E os elementos para a realização da festa da Páscoa eram comprados. Por isso que quando Jesus está naquele diálogo com os discípulos, na mesa, e está falando do traidor, observe o versículo 27 do capítulo 13.
E após Jesus ter dado um bocado de pão, entrou nele Satanás e disse-lhe: pois Jesus, o que fazes, fazei-o depressa. Quando Jesus expressa isto, o que fazes, fazei-o depressa, vai entrar o versículo 29. Pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Esse fazei-o depressa aí. Vai comprar logo, rapaz, os elementos da Páscoa. Ou pega algum valor e vai ajudar os pobres. Então eles tinham a responsabilidade de preparar anualmente os elementos da festa da Páscoa, mas isto era adquirido, isto era comprado. E eles também ajudavam os pobres, está no próprio texto. Se depreende do próprio texto isso. Porque isso era uma realidade. Havia uma assistência social também, em dado a realidade que estava estabelecido na Palestina. O ministério de Cristo, amados, não envolvia apenas milagres. O ministério de Cristo não envolvia apenas milagres. Ele tinha compromissos ministeriais, a saber, com os 12, e sociais, a saber, com o Estado, com a carga tributária religiosa e com a carga tributária romana também. Os apóstolos que estavam com ele foram interrogados, a saber, pelo próprio Jesus. Capítulo 22, versículo 35 de Lucas. Observe o que o texto diz, capítulo 22, versículo 35. Eles estavam integralmente na obra. Olha o que Jesus vai falar com eles. Ó. Eles estavam integralmente na obra e Jesus estava querendo mostrar o cuidado dele para com os apóstolos, em dada a dedicação deles na obra. E disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles responderam: nada. Nós fomos supridos em tudo. Porque quem trabalha para Deus, Deus sempre cuidará dessas pessoas. Quem se dedica às coisas de Deus, Deus faz questão de abrir as janelas dos céus, conforme foi ensinado na semana passada, para derramar uma bênção tal sobre a nossa vida. Faltou-vos alguma coisa? Nada. O Senhor cuidou de absolutamente tudo. Eles trabalhavam em prol do reino e o rei do reino trabalhava em prol deles. Eles foram interrogados por Jesus e eles disseram: nada, Jesus, não está faltando nada, nós estamos integralmente na obra, pregando, anunciando, expulsando o demônio. De repente não temos a mesma regalia que tínhamos quando éramos empresário, ou quando, no caso Mateus, eu era coletor de impostos, porque os publicanos metiam a mão mesmo. Mas nós estamos vivendo debaixo da tua dependência. O pão nosso de cada dia não nos tem faltado. Marcos capítulo 10, versículo 28 ao 30. O tempo passa muito rápido, irmãos, eu preciso correr aqui para concluir. Marcos capítulo 10, versículo 28 ao 30. Eu estou falando da contribuição no ministério de Jesus, a contribuição financeira no ministério de Jesus. Estes homens viveram integralmente ao lado de Jesus para pregar o evangelho. Observe isso aqui. Capítulo 10, versículo 28 ao 30. E Pedro começou a dizer-lhes, o enredo da história aí é a questão do mancebo de qualidade. Aí lá na frente o texto vai nos declarar. E Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Observe o que Pedro está dizendo. Nós deixamos tudo e te seguimos. Nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus respondendo disse:
Observe como Deus não fica devendo nada a ninguém, irmão. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos. Isso aqui é muito forte. Isso aqui, trazendo isso aqui para a nossa realidade, isso aqui é muito forte. Verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho. Observe que não é apenas por amor de mim, Jesus está dizendo. Por amor de mim e do evangelho. O próximo. Que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século vindouro, a vida eterna. Jesus está dizendo o seguinte: quem tem coragem de largar tudo por amor de mim, conhecerá o tudo que eu posso fazer por ele. Jesus está dizendo: vocês que se dedicam a mim, vocês desfrutarão 100 vezes mais nesta vida, com perseguições, desfrutarão com perseguições, desfrutarão do meu cuidado com perseguições, desfrutarão da minha prosperidade. E presta atenção nisso aqui: prosperidade não está na quantidade. Prosperidade está em administrar o pouco que tem e viver bem. Existem pessoas que ganham 10 mil por mês e são infelizes. Existem pessoas que ganham 1.000 por mês e são pessoas felizes e são satisfeitas na presença de Deus. Porque a questão não está no ganhar muito. A questão está na sabedoria de administrar o pouco que tem, mas ter a paz de Deus dentro do coração. Isto é prosperidade. E estes homens, eles estavam desfrutando de tudo isso. Deixa eu ir para o segundo ponto. Eu agarrei só no versículo 1. Versículo 2 e 3 do capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Observe que eu mostrei para os irmãos alguns fatos no aspecto financeiro no ministério de Jesus, mas Jesus ele tinha os seus contribuintes, aqueles que contribuíam com seu ministério. Aí Lucas vai relatar isso. Lucas é o escrito do evangelho que mais destaca o papel da mulher na Bíblia. Lucas. Que mais destaca. Eu não vou entrar nisso aqui, mas eu deixo essa chave aí para as irmãs darem uma pesquisada, fazer a leitura do escrito do evangelho de Lucas dentro dessa perspectiva. Mas observe, versículo 2 e 3, e já vou encerrar. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, observe que essas mulheres haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. Aí o texto vai dizer: e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras mulheres que o serviam com suas fazendas. Elas eram mantenedoras do ministério de Jesus. Elas eram parceiras do reino. Elas eram parceiras do rei. Porque elas serviam a Jesus com seus bens. Agora surge uma pergunta: por que Jesus aceitava? Seguradamente, Jesus ele não precisava de contribuição alguma, porque ele tinha todo o poder. Isso é um fato.
Contudo, ao permitir que pessoas contribuíssem com seu ministério, Jesus estava proporcionando a estas pessoas a oportunidade para que estas expressassem a sua gratidão, a sua generosidade e a sua fé. Porque o que Lucas está nos apresentando? Estas mulheres, elas tiveram passado, algumas delas foram libertadas de espíritos malignos. Outras foram curadas de enfermidades. E qual é o sentimento que está permeando o coração destas mulheres? Gratidão. Qual é o sentimento que está permeando o coração destas parceiras do reino? Generosidade. Qual é o sentimento que está no coração destas mantenedoras do ministério de Jesus? Exercício da fé. Porque elas, outrora, estavam possessas por demônios, de espíritos de enfermidades, ou de enfermidades, mas elas foram libertadas por meio do ministério de Jesus. Então, o que elas estão fazendo? Como forma de gratidão, como forma de reconhecimento de tudo aquilo que este ministério proporcionou para a minha vida, de tudo aquilo que este ministério proporcionou para a minha história, eu vou servir este ministério com os meus bens. Porque elas sabiam que assim como Jesus libertou a elas, Ele libertaria muitas outras mulheres e muitas outras pessoas. Então elas tinham em mente, eu preciso continuar contribuindo com este ministério. Isso aqui é tremendo, irmãos. Quantas dádivas recebemos por meio do serviço prestado da igreja? Quantas bênçãos recebemos por meio do serviço prestado pela igreja? Filhos abençoados, libertos, instruídos na palavra, famílias restauradas. Isto não tem preço. E essas mulheres tinham essa consciência ao servirem Jesus com seus bens. Não tinha preço. Maria Madalena foi liberta de 7 demônios. Outras mulheres foram libertas de enfermidades. Isso tem preço? E elas acreditavam, assim como Ele fez na nossa vida, Ele vai fazer em outras vidas também. Vamos contribuir com este ministério, porque este ministério é um ministério sério. E mercenários. Jesus disse isso lá no capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu João. É o ladrão, que não é o diabo, é o ladrão. E o ladrão é o mercenário, que vem para roubar, matar e destruir. Mas o ministério de Jesus era um ministério transparente, um ministério sério. Vou encerrar agora. Não tem preço. Observe como encerra o versículo 3. E muitas outras mulheres, e muitas outras, que o serviam com as suas fazendas ou com seus bens. E muitas outras que o serviam. E muitas outras que o serviam. O texto não diz e muitas outras que o serviram ou o serviriam, mas e muitas outras que o serviam. Isso é um ato contínuo. Serviam. Elas tinham praticidade, elas tinham continuidade na contribuição. Elas não contribuíram apenas uma única vez, elas serviam. Esta prática contínua de contribuições financeiras expressavam gratidão, generosidade e fé. Que esta prática seja sempre no contínuo. Serviam.
serviam. Serviam. Serviam. Nós estamos falando de algo que está escrito. De algo que está escrito. Trazendo aqui para a nossa realidade. Servem. Servem. Servem ao Senhor com seus bens. Servem ao Senhor com suas finanças. Servem ao Senhor com seus dízimos, com suas ofertas, com seus votos. Eu vou encerrar agora com a leitura de um texto e vou voltar a palavra ao nosso estimado pastor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 27. Observe esta realidade bíblica aqui. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 27. E isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Deixa eu traduzir o texto aqui para vocês. O que Paulo está dizendo aqui? Que os gentios foram alcançados por bênçãos espirituais por meio dos judeus, devido à pessoa de Cristo. É que os gentios deveriam ministrar as coisas materiais aos judeus, principalmente socorrendo-os em dada a realidade da época social em Israel. Qual é a realidade do texto aqui? A realidade é a seguinte: o que Paulo está dizendo é isto: quando nós dispensamos e prestamos um serviço espiritual, o reconhecimento deste serviço espiritual precisa ser no reconhecimento ao ministrar-lhes as coisas materiais. A expressão temporais aí é materiais. Ou seja, Paulo está dizendo, contribua com eles, abra mão para eles, ajude eles, porque eles vos ministrou as coisas espirituais. Observe que coisa séria. A obra de Deus está nos ministrando, a igreja está nos ministrando as coisas espirituais. Deus vai libertar o teu filho. Deus vai restaurar o teu casamento. Deus vai fazer da tua filha uma jovem de Deus, o teu filho um homem de Deus. Deus vai fazer da tua casa um referencial de Deus na terra. As coisas espirituais estão sendo ministradas pela igreja. E o que nós devemos fazer? Servir a igreja com as materiais, com as temporais. Se coloque sobre os pés, por gentileza. O poder da palavra está aqui em nosso meio, irmãos. A graça de Cristo está aqui em nosso meio. Isto aqui que foi ensinado é uma verdade bíblica. E Cristo está aqui em nosso meio para nos abençoar com uma bênção tal por meio da ação do Espírito dele, por meio do poder da sua palavra. Eu quero passar a palavra ao nosso estimado pastor, nosso líder espiritual, sacerdote, que estará abençoando a nossa vida, invocando o nome do Senhor. Glória a Deus. Muito obrigado, querido pastor Fernando. Eu quero orar o Senhor e eu estou desejoso de orar para que Deus ministre bênçãos espirituais sobre a sua vida. Eu estou crendo que durante estes dias, irmãos, a igreja da Assembleia de Deus, Ministério da Serra aqui da Uberlândia, ela ainda será muito mais generosa. Ela entenderá, compreenderá de forma muito mais ampla e enquanto nós prestamos o serviço para o reino de Deus e a gente abre mão para a obra, Deus tem coisas tremendas para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu quero tirar esse tempinho, irmãos, pedir a você que creu na palavra, vem cá receber a oração.
orar pelos dizimistas, eu vou abençoar a vida de vocês, irmãos, em nome de Jesus. A gente vai melhorar, irmãos, a gente vai crescer, a gente vai prosperar para a glória do nome do nosso Deus. Sua casa será uma bênção, sua família será alcançada pelo Senhor. Quero pedir para você, bem rápido, dobrar o joelho aqui na frente. Você dobra o joelho e eu quero abençoar a sua casa e a sua família. Você tem um desejo, tem uma vontade de receber algo na noite de hoje, nós estamos aqui para orar ao Senhor e Deus abençoar a sua vida. Seja ousado nesta noite, seja audacioso nesta noite. Ore pelo seu filho, ore pela sua casa, ore pelo seu esposo, ora pela sua finança, ora por aquilo que Deus está colocando no seu coração, por tudo quanto que você ouviu nesta noite, porque Deus haverá de nos prosperar para a glória do nome de Jesus. Deus, nós te louvamos. Nós queremos agradecer ao Senhor pela exposição da sua palavra. Glória ao teu nome, Senhor, pela vida dos santos que ouviram de forma prazerosa a instrução do Senhor. Ó Deus, como é maravilhoso os propósitos do Senhor. Como o Senhor fez, Senhor, de forma tudo tão belo, tão lindo, os desígnios do Senhor em favor daqueles a quem o Senhor chama para poder estar com o Senhor e para pregar o seu evangelho, para trabalhar na sua obra e no seu reino. O Senhor, ó Deus, não tem deixado faltar nada para aqueles trabalhadores a quem o Senhor vocacionou. A nossa alma se deleita no Senhor. Ó Deus, nós estamos rogando nesta noite, Senhor, bênção sobre a nossa vida. Mas antes de pedir as bênçãos sobre a nossa vida, nós estamos nos propondo, Senhor, nós estamos dilatando o nosso coração, porque nós queremos ser ainda mais generosos com o Senhor e com a sua obra, em forma de gratidão por tudo o que o Senhor realizou na nossa vida e na nossa casa. Agradecido ao Senhor, ó Deus, em primeiro lugar, por esta grande salvação que o Senhor nos ofertou. Obrigado, Senhor, pela obra realizada na nossa casa. Obrigado, Senhor, por causa do sustento, do pão que chega na nossa casa. Agradecido ao Senhor, ó Deus. Não tem faltado nada, Senhor. O justo se deleita no Senhor. Não mendiga o pão, ele crê na provisão do Senhor. Ele crê no milagre do Senhor, ó Deus. E nós fomos edificados nesta noite pela exposição maravilhosa da sua palavra. Ó Deus, dilata o nosso coração para uma vida de perseverança na contribuição da sua obra. Não queremos, ó Deus, apresentar-se diante do Senhor com as nossas mãos vazias, Senhor. Não, ó Deus, nós queremos dar. Nós queremos, Senhor, oferecer frutos, Senhor, de justiça, de generosidade, através das finanças que o Senhor coloca em nossas mãos. Somos mordomos do Senhor, ó Deus. Isto também é prova de avivamento. Isto é prova, Senhor, daqueles que contribuem na sua obra, que estão vivendo avivamento, Senhor, na alma. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero rogar ao Senhor, ó Deus, que a tua mão seja sobre a vida do teu povo que aqui está. Senhor, daqueles que vão ouvir a sua palavra, Senhor, através das redes sociais, tua palavra alcançará o coração de muitos, ó Deus, por intermédio do poder da tua palavra que ouvimos nesta noite. Esta hora, ó Deus, é hora da oração, do ponto de encontro com o Senhor, e pedir ao Senhor, ó Deus, derrama a bênção tal sobre a sua igreja.
Prospera, Senhor, a vida do teu povo. Prospera em saúde. Prospera, Senhor, em livramento. Prospera, Senhor, em vida espiritual abundante. Em ministério poderoso, Senhor, eficaz. Ó Deus, em uma família protegida, guardada, livre, Senhor, ó Deus, dos homens sanguinários. Todas essas coisas nós cremos, meu Pai, que o Senhor faz por causa, Senhor, daqueles que são generosos com o Senhor e com a sua obra. Em forma de gratidão, Senhor, daqueles que contribuem, o Senhor, ó Deus, tem prosperado e abençoado a vida daqueles, Senhor, que abençoam o teu reino e a tua obra. Deus, cada crente que aqui está na frente, nós acreditamos, Senhor, que esses dias que estamos, Senhor, tematizando, Senhor, tratando deste assunto tão relevante para a igreja do Senhor. O Senhor, ó Deus, não vai fazer, o Senhor já está fazendo, meu Pai. Bênçãos tremendas acontecer, Senhor, na vida dos teus servos. O Senhor prosperará de uma maneira gloriosa, como eles nunca viram, como eles nunca sentiram. Ó Deus, porque a tua mão está neste lugar para fazer coisas grandes. Senhor, eu quero ver, meu Pai, o teu povo prosperar. Eu quero ver a nossa família prosperar. Eu quero ver os meus filhos sendo agraciados e abençoados por causa, Senhor, da tua palavra que está entrando em nosso coração e apresentará frutos de justiça. Ó Deus da glória, em nome de Jesus. Oh Deus, abençoa cada crente aqui nesta noite. Cada um vai retornar para o lar, Senhor, e vai, oh Deus, voltar abençoado, porque a boca do Senhor nesta noite disse, Senhor, por intermédio da sua palavra, que aqueles que fazem assim, Senhor, ó Deus, que trabalham, que se doam, são abençoados, meu Pai, em nome de Jesus, como servo do Senhor e como ministro do seu evangelho. Pai, abençoa cada dizimista da sua casa, cada ofertante da sua casa, cada um, Senhor, com um coração cheio de generosidade. Oh Deus, eles perseverarão, Senhor, eles continuarão na sua presença, contribuindo, porque grandes coisas nos fez o Senhor, meu Pai, e por isso nós, Senhor, estejamos cheios de gratidão para fazer assim. Em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa cada crente para a glória do nome de Jesus Cristo. E o povo de Deus diga: você está abençoado para a glória do nome de Jesus. Se assente, por favor, e se assente dando glória, agradecido ao Senhor. Glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aqueles que vão ouvir a palavra por intermédio das nossas redes sociais, vai aparecer aí para você a conta da nossa igreja para você contribuir com o ministério nesta congregação, e Deus lhe prosperará para a glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E os que aqui estão, perseverem neste ato, porque Deus haverá de lhe prosperar.